No estúdio a gente recebe o secretário estadual de saúde, o doutor Geraldo Medeiros. Vamos conversar muito neste programa, principalmente sobre a situação hoje do estado em relação à pandemia. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Hermes. Boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui para abordar a Covid-19 e a saúde na Paraíba. O que é que a gente poderia traçar de paralelo entre o que aconteceu até dezembro do ano passado e agora, neste mês de março? Bom, nós tivemos ao longo do ano de 2021 quase 6 mil paraibanos e paraibanas que evoluíram para óbito. Esse foi o ano de maior pico de incidência de óbitos, não é? E hoje nós temos aí no ano 2022 mais de 500 paraibanos e paraibanas que infelizmente evoluíram para óbito. No entanto, temos o cenário da variante Ômicron em decréscimo e estamos atingindo o que nós chamamos do vale, né, em que há um decréscimo acentuado e uma estabilidade, e esperamos que se mantenha desde que nós possamos entender, a sociedade paraibana deve entender isso, o cidadão e a cidadã paraibana, de que a pandemia não acabou. Nós temos ainda algumas etapas a serem vencidas e a retirada das máscaras, né, nesse momento não é recomendável e temos aí o exemplo da Europa, que está tendo um incremento no número de casos novos diários e também no número de pessoas hospitalizadas. A Itália já com um aumento de 30%, a França com um aumento de 20% no número de hospitalizações e casos novos diários, em decorrência do surgimento de um subtipo, a BA.2, que está incidindo em vários países com intensidade e também em função das flexibilizações exageradas que ocorreram na Europa e que alguns estados aqui no Brasil estão querendo adotar sem evidências científicas, né, baseada apenas no decréscimo do número de casos novos diários e também no percentual de hospitalização. Não é só isso que nós temos de analisar para caracterizar o fim de uma pandemia. Nós temos de aguardar 90 a 120 dias e se manter esse decréscimo, o não surgimento de subtipos de variantes, esse é outro elemento que tem de ser analisado. O país ter disponível, né, drogas que tratam a Covid-19, já temos aí uma droga, o Monopiravir, que foi aprovado, né, emergencialmente pela Anvisa, e temos também outra medicação de prevenção para utilização em pessoas de alta imunossupressão e, além disso, um consenso internacional. Não é o secretário de saúde, não é o governador do estado, nem o ministro da saúde, nem o presidente do Brasil que deve determinar e deliberar pelo fim de uma pandemia. É o órgão central da saúde no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde, através de um consenso internacional. Tá. Agora, secretário, é claro que nesse momento em que a gente está se aproximando de uma campanha eleitoral, há, de certa forma, uma pressão política muito grande, seja para manter as máscaras, seja para tirar as máscaras. Tem deputado, inclusive, da base do governador que defende a flexibilização dessas medidas. O governador está ciente de que tem que seguir essas normas técnicas, científicas e não ceder a essa pressão política? O senhor tem conversado com isso sobre isso com ele? Bom, o governador, ele sempre nos ouve, né? Ele sempre nos ouviu as nossas sugestões ao longo da pandemia. Algumas ele aceitou, outras não. Isso faz parte do projeto do governo. É claro que um ano político que se acena com um grande número de aglomerações, isso é outro elemento que nos preocupa, desde que a aproximação de pessoas, as aglomerações e principalmente as pessoas sem máscaras, esse é um cenário ideal para contaminações de mais pessoas e, consequentemente, o surgimento de subtipos de variantes. Por isso que a manutenção disso aqui, da máscara,
é essencial. Se eu estou com máscara e você está com máscara, a chance de um de nós nos contaminarmos, né, se um estiver contaminado, é de 2%. Se nós estivermos sem máscaras e um estiver contaminado, a probabilidade de um de nós nos contaminarmos é de 80%. Então, isso mostra a importância de nós continuarmos usando máscaras e também cuidar dos nossos idosos. Essa população não vacinada ou aquela que não recebeu a dose de reforço, isto é, nós temos aí praticamente 800 mil paraibanos e paraibanas que não foram às salas de vacinação receber a dose de reforço. E essa sim, essa é a faixa de população que está indo para os nossos leitos de UTI, os nossos leitos hospitalares e, infelizmente, 150 paraibanos e paraibanas, mais ou menos, estão ainda morrendo, neste momento, mensalmente, em decorrência da Covid-19. A gente pode até pensar assim, de uma certa forma, diminuiu muito o número de mortes. Mas se a gente pensar em 150 pessoas, é mais ou menos um avião que cai por dia, né? Exatamente, representam 4 a 5 óbitos dia e isso totaliza na média de 150 por mês. Isso, ainda por é um mês. número elevado. Isso são mais 2 elementos que justificam de que a pandemia não acabou. Tá. E se não tomar esses cuidados, a gente já está aqui falando, eleições municipais, a gente viu aí aglomeração, a gente já estava em pandemia, aglomeração, gente sem máscara, houve um pico. Se a gente não tomar esses cuidados com essa nova campanha política que vem por aí, a gente entra num 8, né? Não tem saída, fica rodando, cresce, cai. Não tem segredo, né? Nós já passamos aí por 3 ondas, né? Uma em decorrência de que nós não suspendemos o carnaval naquele início de 2020, que acarretou aquele pico da primeira onda. Depois tivemos a campanha política com grandes aglomerações, que contribuiu com certeza e infelizmente resultou na morte de muitos políticos, não? E é claro que este ano nós temos de ter essa cautela e alertar a população, porque essa é a nossa função como secretário estadual de saúde, e as pessoas se conscientizarem da importância desses meios de prevenção para que você possa preservar seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, que essa sim é a população que mesmo com as 3 doses, 20 a 25% delas estão indo para os nossos leitos hospitalares e 70 a 75% são pessoas que não se vacinaram ou não completaram seu ciclo vacinal. Ok, a gente faz aqui outra pausa no debate. Fique ligado que a gente volta em seguida com essa entrevista com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. O Debate volta já já.